Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Vertical People Tech da ACAT. E hoje iniciaremos o nosso podcast com duas pessoas incríveis. Mas antes de apresentá-los, vou falar sobre o tema principal: reter talentos. Como a gente olha para esse mercado? O que pode fazer, o que não pode fazer e como que a gente pode buscar melhores soluções? E para falar sobre esse tema de atração, retenção e principalmente de benefícios, estou aqui com meus dois convidados queridos, Bruno e Tiago. Bruno é fundador da empresa GoGood e o Tiago é o gestor de novos negócios da Swile Brasil. Sejam muito bem-vindos, obrigada por topar esse bate-papo conosco. Por favor, se apresentem para que a gente possa desenrolar um pouquinho sobre esse assunto. Prazer imenso estar aqui, obrigado por me receber. Meu nome é Bruno Rodrigues, eu sou fundador da GoGood. Estou há 10 anos à frente dessa discussão sobre bem-estar corporativo. Participo da ACAT, né, mas fui talvez o primeiro diretor aqui. Então, olho esse projeto maravilhoso com dois olhos, né, complementares aqui, como empresa associada e também como ex-diretor. E, basicamente, a gente vem desenvolvendo, através da GoGood, uma solução completa de bem-estar corporativo que une academias, psicólogos, nutricionistas, com uma solução com o melhor pós-venda do mercado. Quer dizer, como é que a gente se aproxima dos RHs, entende as dores deles e faz um desenvolvimento de tecnologia e serviço que faça esses RHs, de fato, terem o melhor engajamento do mercado nos seus benefícios e, obviamente, conseguir reter os seus melhores talentos. Então, acho que eu venho com essa perspectiva aqui, Carol. Obrigado por me receber. Obrigada, querido. Tiago. Bom dia, gente. Prazer. Meu nome é Tiago Costa. Eu sou responsável pela área de novos negócios na Swile em Santa Catarina. Estou fazendo 5 anos de Swile aí agora em julho desse ano. Ao longo dessa minha trajetória aí já, né, foram algumas conversas, contabilizei a minha agenda já cerca de 1.000 reuniões com RHs. Então, meu dia a dia é falar com o RH, é entender a realidade desse público no dia a dia, suas dificuldades, seus ganhos, suas percepções, né, seus desafios. E a Swile, enquanto empresa pioneira no mercado de benefícios flexíveis, ela veio para trazer um novo olhar para o mercado, né? Entendendo as percepções, as nuances do mercado e o quanto essas pessoas têm necessidades divergentes dentro de uma mesma organização. Então, a gente olha para um cenário onde hoje tem aí, sei lá, 1.000, 2.000, 30.000 colaboradores, putz, cada pessoa tem sua necessidade. E a gente olha diferente para esse movimento. Bom, a Swile ela é uma das mantenedoras da ACAT, tá? A gente já está num movimento bem legal juntos aqui com a Carol, com o Bruno, a gente já vem fazendo alguns trabalhos juntos. Agradeço demais a Carol pelo convite, agradeço a ACAT por essa oportunidade de estar aqui ao lado do Bruno também. Então, gente, é isso, vamos trocar, vamos falar um pouco sobre o mercado, trazer algumas percepções, alguns insights, tentar falar algumas coisas engraçadas também, vamos embora. Eu acho que nunca teve tanta gente discutindo o engajamento e retenção de seus talentos, né? É isso Acho aí. que o tema é isso propício. aí. E aí vem a pergunta, né? Como reter sem aumentar salário, né? A gente está vivendo aí num momento muito curioso, né, Bruno? Que sempre foi, né, olhando para trás, qualquer aumento de salário significava retenção, né? Eu que trabalho com remuneração há bastante tempo, líder gritando, ele vai sair, dá mais R$ 200 de aumento. Ah, o fulano vai sair, dá mais R$ 300 de aumento. E assim as coisas vão acontecendo. Mas não é mais sobre isso. Né? Retenção não significa mais dar o melhor aumento de salário e fazer com que as pessoas fiquem. Na visão de vocês, como que vocês olham para essa retenção, pensando nos motivos que as pessoas pedem para sair, trazendo um pouco mais sobre os benefícios corporativos, tudo que vocês estão construindo e que apoiam não só o salário, mas a gestão completa do RH. Boa. Bom, gente, então assim, uma das coisas que a gente gosta muito de trazer na Swile é a questão de empoderar o RH com dados para ele se tornar mais estratégico, né? Então a gente entende que benefícios sim tem sido uma excelente entrada para você trazer novas políticas de atração e retenção. A gente tem alguns dados, né, de um material que a gente monta todo ano na Swile, que a gente chama de Anuário de Benefícios, e o estudo do ano passado, ele trouxe um estudo que envolveu 792 empresas e mais de 900 mil colaboradores. Vão ter os números para não me perder por aqui, tá? Então, o que a gente entende nesse mercado hoje quando a gente fala de questões de salário? O colaborador saiu da empresa por conta de R$ 300 a mais que ele recebia num concorrente de mercado às vezes. A gente entendeu com essa pesquisa que 63% dos colaboradores de todo o país hoje, e a gente está falando do Brasil, que é o maior mercado de benefícios do mundo, né? 63% deixariam o emprego por uma vaga com mais benefícios, mesmo com salário menor ou igual. Então, além disso, a gente tem outros dados interessantes, né? 57,2% desses colaboradores, né, eles também entendem que o benefício ele é um fator determinante para aceitar uma oportunidade.
ir um pouquinho além, e aí falando um pouco sobre a gente modernizar o cenário de benefícios, 56,2% dos colaboradores eles julgam que a flexibilidade de poder usar benefícios conforme seu estilo de vida é o mais importante no pacote de benefícios. Então, quando a gente fala de começar a olhar para benefícios indo além do que o salário traz, é muito nessa questão do tipo, a gente entende que o salário pode ser muito a porta de entrada para você iniciar uma conversa, mas quando a gente fala de benefícios, a gente está falando do game changer, às vezes, da operação. É uma percepção que a gente gosta de trazer para o mercado. E na tua visão, Bruno, né? Como que a gente olha tanto para as políticas de bem-estar, né? Que envolve saúde mental, saúde física, né? Para fazer essa composição, né? Porque eu entendo que sempre é uma composição. Você tem que pagar o que o mercado está pagando. Você tem que oferecer os benefícios, né? Que você acredita que são essenciais para a empresa. E agora vem toda a parte aí dos benefícios de bem-estar corporativo que fazem parte dessa composição, fazendo que o ambiente da empresa seja cada vez melhor e que faça com que as pessoas permaneçam e tenham uma visão de longo prazo. Como que você vê isso? Eu acho que a gente tem que pensar que a sociedade mudou. As demandas individuais, elas mudaram muito nos últimos 10, 20 anos, especialmente na relação com o seu empregador. Talvez seja a coisa que mais mudou. Assim, tá todo mundo falando de IA, inteligência artificial para todos os lados, mas o que mais mudou de verdade não foi a infraestrutura de tecnologia, foi a demanda que as pessoas têm sobre o seu empregador. As pessoas não toleram mais destruir sua própria vida em troca de um contra-cheque. Antes era isso, né? A gente pensava nas últimas gerações, ficavam 30, 40 anos na mesma empresa, independentemente se estava bom ou ruim. Né? Essas histórias dos nossos pais, dos nossos avós, era quase uma medalha de honra ao mérito ficar durante 20, 30, 40 anos. Eles tinham orgulho disso. Hoje em dia, se a empresa não faz mais sentido para aquele indivíduo, para aquele trabalhador, ele vai sair. Ele vai sair porque ele tem um custo de oportunidade de não estar em outros lugares, principalmente no aspecto de saúde física, saúde mental. Então, a revolução que aconteceu principalmente é que as pessoas elas valorizam muito mais o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Não existe uma divisão entre essas duas vidas. Existe a integração dessas duas vidas e o empregador que não entende isso hoje perde competitividade por talentos. Vamos pensar que 80% das pessoas elas largam os seus líderes, não suas empresas. Então, a relação com a liderança é talvez o principal aspecto de bem-estar do indivíduo, porque imagina você ter que falar todos os dias com uma pessoa que você não tolera ou que você não se dá bem. Isso destrói a saúde emocional das pessoas. Só trazendo uma história rápida para ilustrar um pouco dessa mudança, dessa relação, é que a gente viu dentro da nossa solução, né, da nossa plataforma, um depoimento de um usuário agradecendo a GoGood que conseguiu sair de um estado de depressão graças à atividade física e graças à terapia que ela fazia todos os dias, né? Todas as semanas, na verdade, a terapia. E ela atribuía também muito valor à empresa, porque proporcionou que ela conseguisse sair daquele momento tão difícil. E quando a gente foi ver com essa empresa o que estava acontecendo com esse determinado colaborador, ele tinha sido contratado como um grande talento e não estava conseguindo performar. E ninguém conseguia entender muito bem por quê. Aí quando foram ver, tinham questões de base, que eram de saúde emocional, de saúde física, que precisavam ser corrigidas, né, para que ela conseguisse chegar no seu potencial. E chegou. Né, e conseguiu fazer tudo isso. Então a falta do entendimento, do bem-estar, é muitas vezes a miopia da liderança sobre a produtividade desse time. Será que as pessoas não estão deixando de produzir porque não estão bem? Acho que é uma questão que cada vez mais os líderes têm que responder também. Ótimo, ótimo. A gente vê, né, com os dados que a gente faz de pesquisas salariais durante muitos anos, o quanto cada vez mais tem aumentado todo esse leque de benefícios, né? E cada vez crescendo mais nas empresas a quantidade de opções. Na tua visão, Thiago, o que faz mais sentido, né? Quando a gente pergunta, vamos deixar benefícios flexíveis, a opção eu posso escolher, não posso escolher. A empresa tem que dizer, claro, né, o valor que ela vai proporcionar, mas ela tem que dizer, você vai ganhar X, Y, Z para isso, Y, Z. Ou, como você vê, é muito mais fácil reter colaboradores quando ele tem essa livre opção de escolher como que ele vai lidar melhor com cada um deles? Bom, assim, Carol, o que a gente tem percebido, até por conversas de mercado, empresas no geral que a gente tem falado, quando a gente fala de flexibilidade, a gente fala de atender diversos públicos em si, né? Então fica complicado você jogar todo mundo dentro de uma
né, de uma vala comum, e olha, todo mundo recebe agora um determinado vale alimentação aqui. E tu tens ali, de repente, sei lá, um senhor de idade, né? Tu tens ali um pai de família que tem que comprar as fraldas dos filhos, tu tens aquele jovem que está ingressando no mercado de trabalho, que mora com os pais e que não ajuda, às vezes, em casa, mas quer ter a sua independência financeira de certa forma. E quando a gente trata de flexibilidade, a gente consegue colocar todo mundo dentro de uma única solução, facilitando a gestão por RH de certa forma. Isso o que vai fazer, né? Com que a gente comece a olhar para a empresa em um ponto de vista que toda essa informação que o Bruno trouxe agora me fez pensar um pouco também. O benefício é legal você trazer flexibilidade, você atender às demandas, né, urgentes de cada uma das pessoas lá na ponta. Mas também é muito importante que você olhe para dentro da empresa e você olhe para um movimento cultural. Porque de nada adianta você ter ali benefícios maravilhosos, né? Se no final do dia o teu colaborador olha para aquilo, só fica esperando o dia de cair o benefício para ele ter... O momento que ele tem liberdade da empresa é a liberdade que ele tem onde ele vai gastar o benefício dele. E ele não é livre, às vezes, para ele ser quem ele quer dentro da empresa, porque ele tem que trabalhar com aquele cara chato que ele olha todo dia, que ele não sabe. Então, eu acredito que tudo faz parte de um pacote comum que vai impactar o quanto esse colaborador vai trabalhar mais engajado na tua empresa, o quanto ele vai comprar mais o propósito da empresa. Então, flexibilizar os benefícios, sim, é maravilhoso a gente entender as demandas de cada uma das pessoas. No entanto, eu também preciso olhar para dentro de casa e entender o que eu estou fazendo para proporcionar um ambiente mais saudável, mais tranquilo para o meu colaborador. Então, impacta, sim, diretamente a gente trazer flexibilidade, mas preciso entender que isso, às vezes, é a ponta do iceberg, dependendo de onde eu estou trabalhando. Legal, legal. Puxando já esse gancho também para o Bruno, né? Eu sei que também tem diversas opções quando a gente olha para a saúde, né? O bem-estar dos colaboradores, tem muitas opções. Na tua visão, o que mais tem funcionado nas estratégias de retenção, né? Quais exemplos ou quais cases que alguma empresa está trazendo e que realmente, né, sai um pouco dessa cultura do salário e olha para realmente algo que talvez seja mais intangível, né? Que não é um valor monetário, mas o que você percebe, Bruno? Eu acredito que o mercado de benefícios, ele é um mercado dentro de remuneração total. Só que o cálculo dele não é tão óbvio. E é por isso que muitos líderes de RH falham em como enxergar o benefício como forma de retenção. Vou dar um exemplo do nosso caso. Nós trabalhamos com academias, psicólogos, psiquiatras e assim por diante. Facilmente, um indivíduo consegue economizar quase R$2.000 por mês em soluções de saúde física e saúde mental dentro da nossa plataforma. Então imagina, ele usa 2, 3 academias, com o mesmo plano ele paga só um determinado valor, ele toda semana fala com um psicólogo e eventualmente ele precisa de um psiquiatra ou uma nutricionista, ele também compõe uma economia total nesse pacote de benefícios na casa de R$1.500, R$2.000. A empresa, para viabilizar tudo isso, entregou uma fração que é muitas vezes 1/20, né? Ela pagou por aquele indivíduo a nível de benefício 1/20 do que ele conseguiu perceber como otimização salarial. Olha a discrepância que a gente consegue chegar para dar um retorno de investimento muito maior. É como um plano de saúde. Vamos pensar aqui, acho que está dentro do universo de todo mundo. Se a pessoa tiver que contratar um plano de saúde na pessoa física, já é difícil, né, hoje em dia, mas ela vai ter que pagar, R$1.000, R$1.200, se não mais, dependendo da faixa etária dela. Através de coparticipação e o pagamento através da empresa, ela vai investir talvez o quê? R$200? A percepção de valor dela é o delta, é a diferença entre o que ela teria que investir se fosse na pessoa física e o que ela está tendo que investir por causa do benefício empresarial. E a empresa faz isso, ela viabiliza tudo isso investindo uma fração disso tudo. Super matemática aqui. Mas o que demanda? Demanda você entender a necessidade do teu indivíduo. O que os colaboradores buscam? Como é que eles compõem a renda mensal deles hoje, né? O que eles investem? É alimentação, é aluguel, mas o que mais eles buscam e não conseguem acessar, que eles acessariam se fosse através de um benefício corporativo, ou eles já gastam e você tem a oportunidade de otimizar isso. Quando você acha esse ponto, olhando para a tua população e conhecendo muito bem, você vai conseguir, com investimento muito melhor do que investir em salário, você ter um aumento da percepção de valor dos seus colaboradores. E o que tem acontecido principalmente é a revolução de bem-estar. Hoje, as pessoas, se vocês forem nas ruas hoje, tá todo mundo correndo aí, pega um tênis e sai correndo. Né? Eu mesmo hoje de manhã já fiz o meu para cumprir minha meta aqui do dia. Né? Academias, elas nunca estiveram tão lotadas e tantas academias crescendo. Alimentação saudável, nunca houve tanta discussão com relação a tudo isso. O pós-pandemia, que já aconteceu há tanto tempo, ele recaiu numa nova sociedade,
que olha para o seu corpo e sua mente como um instrumento de trabalho e de qualidade de vida todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Isso é incrível, né? O quanto tem crescido, né? Também li esses dias alguns estudos de empresas, seja os setores, como bebidas alcoólicas, quanto reduziu o consumo e diversos outros. Por quê? Porque a preocupação dessa geração muito mais com a saúde. E existe alguma estratégia de retenção não salarial que vocês viram que não foi legal, que foi um fracasso também, que vocês chegaram a pensar ou alinhar em alguma empresa com a experiência que vocês têm de mercado, né, e toda essa mudança que o Bruno trouxe, é algo que vocês possam compartilhar, até porque a gente, né, tem muitas pessoas aqui escutando e não é tudo mar de rosas, né, não é tudo muito lindo, tudo deu certo, tudo é maravilhoso, né? O que vocês puderam perceber? Posso pegar esse gancho aqui, Tiagão? Vai lá, manda. Só porque veio aqui uma lembrança de um caso, e aqui talvez muita gente vá lembrar de coisas assim. Eu já vi executivos que receberam propostas de concorrentes, e aí o que a empregadora fez? Cobriu a mesma proposta e mandou embora depois de 6 meses. Isso já aconteceu várias vezes, tá? Assim, nos eventos, nas rodas, vocês talvez saibam de histórias parecidas com essas. Mas atuar de forma errada em retenção não é uma coisa nova. E principalmente, acho que o erro mais corriqueiro é você fazer uma iniciativa que ela não é verdade na essência da empresa. Então, a gente já teve casos, por exemplo, de empresas que chegaram, contrataram a solução, falaram, olha, agora que a gente contratou uma solução de bem-estar, eu quero direcionar um pouco mais o que vocês querem fazer. Era uma empresa que trabalhava com refrigerantes, bebidas e refrigerantes. Eu quero trazer todas as nutricionistas e eu quero dizer para elas não falarem para não beber refrigerante. Ela não entendeu o que estava fazendo ali. Ela queria direcionar por um viés do produto que ela vendia o que tinha que ser dito para as pessoas. Por quê? Porque aquilo não era verdade. A preocupação do bem-estar estava dentro de um outro contexto que não era entregar alguma coisa que fosse flexível e útil para as pessoas. A gente já teve casos também de empresas querendo, obviamente por LGPD a gente nem pode fazer isso, mas elas queriam saber que horas que as pessoas estavam se exercitando para saber se isso não tava, se eles não estavam descumprindo com a jornada para fazer atividade física ou alguma coisa assim, para usar isso para um desligamento. Quer dizer, quando você usa o benefício com o intuito errado, que não é de você realmente entregar algo verdadeiro para o colaborador, para atrair, para engajar o talento pelas questões verdadeiras de bem-estar, por uma preocupação genuína com o bem-estar, a chance de você dar um tiro na água e um tiro no próprio pé é gigantesco. Porque as pessoas entendem quando não é verdade, quando é alguma coisa... Outro exemplo rápido, tá? Um banco americano, ele foi exposto para os seus colaboradores, não vou falar o nome mas é público, tá? Ele foi exposto para os seus colaboradores que eles tinham que trabalhar até 3, 4 da manhã e no dia seguinte, 8 horas da manhã novamente, assim por diante, que as pessoas não tinham voz e tudo mais. Mas você via a carteira de benefícios, tinha dezenas de benefícios ofertados. A empresa oferecia, mas a pessoa não tinha nem tempo para poder ir numa academia, para cuidar da sua saúde mental. Então aquilo não era verdade, aquilo era simplesmente um chamariz para você trazer as pessoas, mas a preocupação com o bem-estar ela não era verdadeira. Então a chance disso dar errado é gigantesco. O meu principal ponto, quando vocês pensam num programa de retenção e de engajamento do colaborador, acho que é a descoberta da essência da empresa. O que a gente acredita de verdade? Será que isso, não só dentro do RH, porque o RH geralmente é comprado com essa pauta. Será que a gente tem permeabilidade para chegar nas lideranças, nos diretores e trabalhar que bem-estar é um motor de produtividade? Ele alavanca nossos resultados? A gente concorda com isso? Se isso for verdade, vai dar certo. Muito bom, muito bom. E já vou passar pro Thiago. Tem muito a ver com a cultura, né? Muito a ver com a percepção. E mesmo empresas pequenas e grandes, claro que em empresas grandes existe essa dificuldade de talvez tu ter um controle maior sobre as pessoas, sobre como elas estão, né? Mas esses dias uma das minhas colaboradoras, comecei a reunião e online e já vi que a carinha dela estava meio assim, daí eu falei, se aconteceu alguma coisa, tá com uma carinha assim, não dormi, ela tem um pouco de pedra no rim, teve um pouco de dor. Falei, quer descansar e tal, depois a gente resolve, ela não, tá tudo bem. Aí depois eu brinquei, disse, são muitos anos de reunião online que a gente já pega a carinha dela. Mas às vezes é isso, não é só o benefício, é o cuidado, a empatia, a cultura, tu saber que tu tá ali
vai, descansa, né? Não tá bem, não adianta ficar ali. E isso reflete no dia a dia, em tudo isso que a gente pode proporcionar. E tu, Thiago, me conta um pouquinho. Então, o gancho do gancho agora, né? A gente É. tinha justamente falando dessa questão de cultura antes, né? A gente É. falou o quanto é importante, sim, você ter um pacote de benefícios atrativo, mas também, simultaneamente, você ter uma visão de cultura, né? Um pouco mais ampla, que olhe mais para a saúde e bem-estar, que cuide do psicológico do colaborador, né? E tem até um caso prático para trazer para a gente aqui, de um cliente que passou por essa situação. Foi em 2024, eu fui falar na Sinduscon de Joinville sobre as dificuldades de atração e retenção de colaboradores para o mercado de construção civil. E que é uma situação que ela vai ao encontro também do que a gente vê no mercado das nossas indústrias aqui no estado, né? E muito se falava e se trazia com muita força no famigerado bônus por assiduidade, né? E aqui vem agora o tiro no pé que o Tem Bruno estava muito. falando, né? Então, o bônus por assiduidade, aliás, eu gosto de falar sempre que ele é um bônus muito controverso, né? Que ele caiu na mão do juiz trabalhista, ele identificou que é um bônus por assiduidade, nem a reforma trabalhista de 2017 respalda disso, né? Porque ele vai falar, pô, porque isso está bonificando alguém por aquilo que é o mínimo que essa pessoa faça. Então não passa nem pelo que a legislação prevê. O que acontece com o bônus por assiduidade nessa indústria em especial que a gente implementou lá? Eles tinham uma cultura de fato muito controladora, queriam estar olhando muito de perto para o colaborador e olhando na vírgula. Cada segundo de atraso, cada motivo de falta injustificada, putz, furou um pneu, caramba, meu filho ficou doente, me atrasei, tive que levar uma consulta e tal. E o que aconteceu? Implementaram o bendito do bônus por assiduidade, e aliás, usando o cartão da Swile até para fazer o pagamento dessa assiduidade lá, e colocaram como de fato um programa de premiações. Só que essa bonificação ela foi feita de forma tão engessada e tão alinhada com aquela cultura, a moda antiga da empresa, controladora e tudo mais, que o bônus por assiduidade acabou se tornando um tiro no pé, por quê? O colaborador ele ia lá, tinha um atraso que fosse, sei lá, de 2 horas naquele dia, de 1 hora, por qualquer eventualidade da vida que a gente sabe que acontece no nosso dia a dia. O que aconteceu? Aquele colaborador, de repente, percebeu, putz, eu cheguei 2 horas atrasado no trabalho hoje porque meu filho estava doente. Minha esposa, enfim, teve infinitos problemas lá. E agora, por conta disso, eu vou perder aquela bonificação que eu ia receber, se não me engano, era coisa de R$ 600 no final do mês, que impacta quando a gente fala Sim, do claro. colaborador de base ali, né? Chão de fábrica e tal. Ele olhou para aquilo e falou: caramba, já que a empresa, né, com perdão da expressão, cagou para minha necessidade aqui, porque eu perdi 2 horas, essa semana agora eu vou faltar mais. Então, o que era para se tornar um programa que trazia mais engajamento para as pessoas não faltarem, para não se atrasarem e tudo mais, acabou se tornando um incentivador de faltas dentro da empresa, né? E que você pensava, pô, beleza, esse mês eu consegui sem falta nada, eu vou ganhar 600 pila a mais ali, né? Então, esse foi o tipo de programa que eu vi implementado dentro de uma indústria aqui no estado, que foi um tiro no pé de fato. Isso aconteceu ali dentro da empresa por quase 8 meses, depois eles reviram esse programa e começaram a entender que tinham formas adequadas de aplicar aquilo, com fracionamento, com escalonamento. Então, putz, faltou, tem um determinado gatilho para tu poder atingir isso. Então, sim, tem políticas que a gente pode trazer para dentro de casa, mas é como, né, a gente mencionou antes ali, o Bruno também trouxe muito bem, a Carol falou aqui sobre a questão da cultura da empresa. Eu preciso rever meus valores, eu preciso ver as minhas culturas, eu preciso entender que eu gosto de falar muito isso para o RH, porque a gente ainda, assim, né? Santa Catarina tem um desafio diferente de todo o mercado do país. A gente hoje olha aqui muito para retenção de talentos, né? Enquanto a gente tem dificuldade de empregabilidade fora do estado, aqui em Santa Catarina a gente tem a disputa entre as empresas para ver quem fica com o colaborador de quem. E quando a gente tem para um RH que no seu maior número é composto por mulheres, e a gente tem indústrias grandes aqui no estado que ainda tem um formato super patriarcal de olhar para esse mercado, de às vezes não dar um espaço de fala para mulher e achar que o RH está muito habituado a ficar abraçando árvore e tudo mais, a gente tem que mudar muito essa cultura. A gente tem que entender que o RH hoje ele é responsável pelo principal ativo da tua empresa, que não é a tua solução, não é o teu produto, são as pessoas que fazem aquilo acontecer. Então, quando tu não muda a tua cultura, quando tu não começa a entender que tu tem que proporcionar um ambiente especial, um ambiente adequado para aquelas pessoas trabalharem, sim, tu vai continuar perdendo colaborador por causa de 200, 300 pila e tu não vai ter políticas adequadas para alterar por ali. É isso aí. Me permite só pegar um gancho assim, porque eu acho que a resposta está na liderança. A gente, infelizmente, tem muitos líderes desqualificados para entender o que está acontecendo com aquele colaborador. Olhando no olho, você tem
Nenhum burnout acontece da noite pro dia. Não. Nenhum funcionário brilhante, ele perde o seu brilho da noite pro dia. Isso vai acontecendo gradativamente. E pelo fato da gente não ter líderes bons o suficiente e letrados em pessoas, eles não vão percebendo. E aí, da noite pro dia, isso tudo acontece. O problema acontece pela falta de sensibilidade, de entendimento sobre as pessoas. Eu acho que cada vez mais a retenção ela começa na capacitação da liderança. Infelizmente, os RHs eles atuam muito em silo, que ficam com muros ao redor do RH e discutindo as boas práticas, mas vão pouco para campo e influenciam um pouco a liderança lá na frente, no dia a dia, no chão de fábrica, se for o caso, para que de fato os problemas deixem de existir. Eu incentivo muito os RHs a quebrarem esse silo. Vão para dentro da operação. Se possível, deixe de ser RH por 1, 2, 3 anos. Vai para dentro da operação. Assume uma posição de liderança comercial. Assume uma posição de liderança dentro da operação. Sente a dor da operação. Porque isso vai te fazer um melhor RH e o contrário também vai ser verdadeiro. Mas a gente tem que quebrar essas paredes do RH. O RH tem que deixar de atuar em silo. Justamente para conseguir influenciar a organização como eles querem influenciar. Não, acho ótimo, assim, trazendo só um exemplo, né? Eu que trabalho com RH também há 25 anos, trabalhei em empresas de transporte de carga bingo, pois no bingo eu fui lá aprender a cantar bolinha, 2 patinhos na lagoa. Depois a de transporte, juro, o gerente comercial me botou dentro do caminhão e disse, tu vai dirigir para tu saber a dificuldade que é. Então, assim, tem que vivenciar isso. E aí, ao longo de todo, né, o conhecimento, tem algo que vocês trouxeram que eu quero pensar, né? Quero que todo mundo pense um pouco, né? Primeiro, a gente está numa era de uma personalização, de uma flexibilidade, seja de remuneração, benefícios, todos os processos. É muito legal fazer bench e olhar o que o mercado está fazendo, o que as empresas estão fazendo, mas não necessariamente vai servir para a minha, né? Então, saber que, não, aqui é R$1.000 de benefícios flexíveis e várias opções. Mas na minha empresa talvez não funcione isso, talvez eu não tenha orçamento, talvez funcione de outro jeito. Então, tem que ter um cuidado para isso. E o outro, trazendo um pouco o que o Bruno trouxe, esses dias eu falei muito num evento, né, numa palestra, decidir com dados, a nova vantagem competitiva da liderança. E aí eu trouxe, já para puxar para as outras perguntas, para vocês irem pensando, eu trouxe 3 indicadores de turnover e do percentual da folha de pagamento versus faturamento. Então, na pesquisa, né, de TI do setor, o percentual da folha de pagamento versus faturamento é uma média ali de 35%, 40%. Quando eu olho o turnover geral, também está nessa média. Claro que tem o turnover voluntário e involuntário, né? Que aí diferencia um pouco mais. Quando eu olho para a indústria, o percentual da folha versus faturamento é uma média de 17%. O turnover é sim, quase 40 e poucos por cento também, 45 mais ou menos. Quando eu vou para comércio, esse percentual da folha é 5%. Mas sabe quanto que é o turnover? 57%. Então, assim, olha o cruzamento que tudo isso faz, né? O que tu consegue tirar de várias informações? Será que sustenta, né, num comércio, varejo, uma folha muito baixa, sustenta, às vezes, longo prazo? Que outras ações que a gente pode fazer, sabendo que essa é uma realidade, que eu preciso ter uma folha enxuta para isso? E tecnologia que trabalha com serviço com pessoas, né? Tudo bem ter uma folha mais adequada, um pouco mais alta, mas como que eu monto essas minhas estratégias de retenção, reduzo o turnover para isso? Então, eu queria, né, trazer a pergunta para os dois, né? Tanto para o Thiago quanto para o Bruno, né? Como que vocês entendem que as soluções de vocês podem resolver esse turnover, pode resolver essa diferença desses setores, para que as empresas, né, olhem, eu tenho esses indicadores, como que é a minha cultura, como que eu personalizo e como que eu consigo resolver, que o turnover acaba sendo um dos principais indicadores de RH, porque não é só esse, né? Tem várias coisas envolvidas dentro da estratégia da empresa. Eu costumo dizer que a gente vive num paradoxo no mercado, porque de um lado a gente tem 7, 8 milhões de pessoas desempregadas no Brasil e eu não conheço um RH que não tenha dificuldade de fechar vaga. Pô, peraí, se a gente tem tanta gente desempregada, por que eu não consigo fechar vaga? Justamente por causa da especialização da mão de obra. Né? Porque não são esses 7, 8 milhões de pessoas, em sua grande maioria, são pessoas menos qualificadas do que as pessoas que os RHs buscam para fechar suas vagas. Então, o RH ele cada vez mais vai ter que entender
desses talentos, das pessoas de mão de obra qualificada, por exemplo, hoje um engenheiro de software capaz de entender inteligência artificial, ele tem muito mais empregabilidade do que uma pessoa com menos qualificação. E essas pessoas vão ficar cada vez mais exclusivas. Porque um vendedor, um gerente de contas que sabe usar AI para vender mais e melhor, ele é muito mais eficiente, ele vai valer muito mais do que outros no mercado. Então a gente está cada vez mais aumentando esse paradoxo. Vai ficar mais difícil recrutar as pessoas certas por conta da especialização. Isso vai acontecer em muito pouco tempo, tá, pessoal? Então nós temos que ser letrados nos talentos. Quem são essas pessoas? Quais são as demandas que eles têm? Eu vou pegar um panorama de uma empresa, de um case que a gente realizou que foi muito legal, porque aí você tem que analisar um pouco mais do prisma populacional. Eram 750 funcionários e a gente fez uma medição através de uma ferramenta específica de pesquisa de clima, engajamento e tudo mais, que ela media o engajamento dos colaboradores através de 10 perguntas. E fizemos a medição das pessoas que faziam atividade física recorrentemente, cuidado com a saúde mental, etc., e as pessoas que não faziam isso. E a gente conseguiu mostrar que as pessoas que usavam as nossas academias, os psicólogos, eles tinham 28% mais engajamento do que o outro grupo. Isso também é importante para dizer o seguinte: majoritariamente essas pessoas eram pessoas de chão de fábrica. Justamente as pessoas que têm um turnover mais alto, dentro da tua pergunta. Só que, infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito quando a gente pensa nessas pessoas. A gente pensa assim, não, mas o chão de fábrica, que ganha, às vezes, 2 salários mínimos, alguma coisa assim, essas pessoas não querem academia. Eles estão preocupados com outra coisa. Eles não querem saúde mental, ainda tem muito estigma e tudo mais. Pessoal, não é verdade. Eles são pessoas como todos nós aqui e eles têm as mesmas demandas que nós. Quando a gente democratizou o acesso à atividade física, o engajamento estourou. As pessoas falaram assim, olha, pela primeira vez eu consigo usar aquela academia cara da minha região. Eu consigo cuidar de mim e da minha família. E aí o engajamento aumenta dentro da solução e, consequentemente, o engajamento com a empresa. E, na verdade, o turnover, ele é o produto, né? Ele não é a entrada da conta. A entrada da conta é como que a liderança está se comportando, qual que é a felicidade desse colaborador com a sua remuneração total, incluindo benefícios aqui e tudo mais. E aí sim você tem a resposta do turnover. E a gente conseguiu reduzir o turnover baseado nisso, atuando principalmente em quais são os fatores que aumentam o engajamento do colaborador com a sua própria empresa. Muito bom, muito bom. Até com relação a essa questão de turnover, no ano passado a gente fez um evento em Blumenau, na Bluesoft, e eu lembro que eu levei para esse evento também uma outra informação importante, que a gente estava falando sobre a indústria, e foi feito um estudo ali com base em empresas de cerca de 1.000 colaboradores com uma média salarial de R$3.500, né? Então, o turnover é só o produto, né? Mas é um produto que impacta pra caramba na receita da empresa. Quando a gente estava falando da questão de tu investir em melhores benefícios para tu ter essa redução de turnover, a gente fez um estudo com base em todos esses dados, desse nosso anuário e tal, dessa pesquisa que a gente fez, onde uma empresa que aplica benefícios da forma correta, a gente olhou para 3 cenários: um conservador, um mediano e um pessimista, com 20, 30, 40 e 50% de redução de turnover. Um cenário de 20% de turnover, de uma empresa de quase 1.000 colaboradores, com salário mais de R$3.500, eu estou falando de uma economia que eu posso trazer anual de cerca de R$840 mil ao ano. É um impacto gigante. E quando a gente fala dessa questão de chão de fábrica e tudo mais, né? O Bruno foi muito feliz quando trouxe essa questão de proporcionar o acesso ao colaborador, aquela academia cara que eu queria e tudo mais, né? Tem um outro cliente nosso aqui no estado também, que a Swile, né? Para quem não conhece ainda, a gente tem um cartão Black, né? Então tem um cartãozinho preto ali. E um cartão Black a gente sabe que é sinônimo aí de exclusividade, de acesso e tal, e a gente quis trazer isso para o benefício, a gente quis trazer o benefício para sair daquela era do aceita vale, para a gente trazer empoderamento de compra para o colaborador. E quando a gente começa a impactar positivamente na experiência dele, eu estou falando de agora ele ter um cartão de benefícios um pouco mais amplo, né, um pouco não, muito mais amplo, né, onde ele pode chegar aí, almoçar de repente naquele restaurante com a família, levar a família dele para comer uma pizza numa pizzaria que não aceitava o benefício dele anteriormente, e que agora ele vai puxar aquele cartão todo orgulhoso para poder fazer o pagamento ali, né? O cartão Black dele, ele vai pagar no crédito e tudo mais. Então, o que isso impacta nas estratégias de turnover da empresa? Quando a gente traz um benefício mais aderente à realidade das pessoas, tu vai notoriamente trazer números melhores para dentro de casa e tu vai impactar na rentabilidade da tua empresa, com uma estratégia de
de benefícios mais aderente à necessidade dos teus colaboradores. E aí tu vai além no cartão de benefício, também vai para políticas de saúde e bem-estar, né? Como o Bruno falou que teve a questão de saúde física, né? Eu venho do mercado de tecnologia, eu trabalhei, né, apesar dessa carinha de 28 anos e meio aqui, eu trabalhei no mercado de tecnologia por quase 15 anos, né? Então, Começou cedo. comecei cedo isso. Trabalho infantil, na época. Então, assim, gente, no mercado de tecnologia, o que eu percebi? É um mercado de dificuldade extrema de você reter colaboradores, porque a gente é um mercado pujante que está crescendo pra caramba e a gente tem aí. Putz, Santa Catarina é um celeiro fortíssimo no mercado de tecnologia. E quando a gente começa a olhar para o quanto esses colaboradores, e falando de um desenvolvedor, o desenvolvedor hoje não quer mais ser CLT. O desenvolvedor hoje quer ser PJ para ele ter liberdade de atuar em diversas empresas. Como é que eu, enquanto empresa, posso trazer políticas mais interessantes para que esse cara queira trabalhar só comigo aqui e dedique exclusivamente o tempo dele aqui para dentro de casa? Então, sim, é um mercado que a gente tem dificuldades gigantes, dificuldades enormes, e a gente precisa olhar formas para trazer essas reduções. E sim, essas políticas vão impactar de fato na redução de turnover. Como falei anteriormente, o salário sim é importante, vai ser o início da conversa. No entanto, o benefício pode ser ali o que vai, né, diferenciar a tua empresa de ganhar aquela batalha por um talento ou perder para o teu concorrente, né? Ah, muito bom, gente, muito bom. O tempo está acabando. Quero saber se vocês têm mais alguma informação, alguma dica aí para RH, para deixar essa mensagem final, para que todo mundo possa, uau, preciso escutar, preciso conhecer um pouco mais sobre todo o mercado de benefícios. O principal, eu tenho 2 pontos para trazer aqui. O primeiro é que teve uma pesquisa da Harvard Business Review, já tem mais de 20 anos essa pesquisa, que o pesquisador ele quis saber o que eram os fatores motivacionais dos colaboradores. E a principal hipótese é que salário é o fator que motiva as pessoas. Ele descobriu que não. Que, na verdade, o salário é um fator de desmotivação se ele estiver desalinhado. Se a pessoa acha que ela vale 5 mil e ela recebe 4 mil, ela se desmotiva. Mas se ela recebe 5.500, isso não vai motivá-la a fazer mais. Isso é um fator de desmotivação em potencial. E o que faz essas pessoas se destacarem de verdade a nível de motivação são outras questões, como o desafio, como o alinhamento de propósito, como a preocupação genuína da empresa e da sua liderança sobre si mesmo. Quer dizer, eu desafio aqui todos os RHs a olharem por um prisma para além do salário, porque isso já está validado, inclusive na ciência, que não é o que motiva as pessoas de fato. Você tem como ser muito mais eficiente, especialmente agora que todo mundo tem que fazer mais com menos por causa de AI crescendo, olhando para o seu time e entendendo quais são os aspectos que motivam eles de verdade e não é o salário. E o segundo ponto é que eu, nesses 10 anos, tive o privilégio aqui de conversar de tocar centenas de projetos de bem-estar. Muitos deles deram certo, outros não deram tão certo. E existe uma questão que muito RH subestima o pós-contratação do benefício. O início do benefício de bem-estar, e eu provavelmente estou falando aqui com vários RHs que estão pensando em implementar um programa de academias, de saúde mental e tudo mais, o desafio de aprovar isso na diretoria é só a primeira parte. Depois o RH vai ter um desafio muito grande de fazer as pessoas usarem de verdade e entenderem que aquilo resolve um problema. E muitas vezes eles simplesmente colocam e acham que a mágica vai acontecer. E dentro da GoGood a gente sempre entendeu que engajamento é a parte fundamental de você ter um ROI em benefício. Por isso que a gente desenvolveu uma tecnologia proprietária que faz a melhor análise de dados do mercado, que tem AI para ajudar o engajamento dos colaboradores, para trazer gerentes de conta especializados próximos do RH para acompanhar essa jornada. E eu tenho muita felicidade de clientes que têm anos e anos e anos aqui de parceria conosco, que eles sempre tiveram sucesso porque a gente é próximo do RH. Então, nessa análise de como fazer esse projeto dar certo, o meu desafio para todo mundo é: escolham o parceiro que vai dar do teu lado para te ajudar a ter sucesso nele. Não simplesmente para você dizer que você tem um benefício. Porque senão você tem um problema duplo. Seus colaboradores vão te cobrar porque aquilo não está dando certo e a diretoria vai te cobrar porque aquele investimento que você está fazendo não está dando o resultado que você esperava. Show. Boa. Thiago. Assim, teve um projeto que a gente fez no final do ano passado, que aliás tivemos a honra de tocar juntos, e a gerente de RH dessa empresa, ela veio me procurar depois para a gente montar algo juntos, né, para trazer para os RHs da região, para falar sobre como o RH pode abordar a sua diretoria
para se tornar mais convincente num processo de contratação de benefícios, né? Porque a gente ainda tem esse abismo entre a diretoria e o RH, onde a diretoria olha para o RH simplesmente como aquele setor que contrata, demite, faz folha e férias, né? E como eu falei ali antes, na verdade é muito pelo contrário, o RH hoje é o responsável pelo principal ativo da tua empresa. Então, quando a gente fala sobre uma mensagem para deixar para o RH nesse momento, eu acredito que se empodere mais com dados, tenha mais dados. Apesar de a gente entender que culturas de saúde, bem-estar, flexibilidade, atendimento de demandas ponto a ponto de colaborador, elas são importantes. É muito importante que a gente olhe para o quanto isso vai reverter para a empresa quando você vai ter uma conversa com o seu diretor. E a Swile gosta muito de olhar para esse formato, né? A gente gosta muito de sempre trabalhar dados para empoderar o RH para que ele seja mais estratégico. Então, uma dica que eu daria é acompanhe nossos materiais. A gente traz bastante material enriquecedor no sentido de, tipo, quero te empoderar mais com informações sobre como está o teu segmento. Putz, a gente fez um evento agora, dia 26, sobre NR1, que é um assunto que está, né, em efervescência por conta do prazo agora em maio que ele está entrando. E a gente trouxe o presidente da APAS, da Associação Paulista de Supermercadistas, que hoje é o setor que tem o maior índice de turnover em todo o país, né? Então, a gente estava falando sobre estratégias de como lidar com isso. Então, acredito que pro RH, às vezes, investir um pouco mais de tempo em entender como o mercado está se comportando, entender um pouco mais de dados e o quanto determinadas estratégias podem impactar na rentabilidade da minha empresa e mexer não só com a atração. E eu quero até trocar uma palavra, né? Não falar de retenção, né? Porque retenção é aquela coisa que parece que você está aprendendo, né? Mas vamos falar mais de engajamento. Então vamos falar de políticas de atração e engajamento de colaboradores. Eu acredito que esse é o grande mote. Se empoderar com mais dados para você se tornar mais estratégico e mais respaldado para conversas para você trazer melhores produtos para dentro de casa. Muito bom, muito bom. Que bate-papo incrível. Acho que a gente ficaria mais um bom tempo aqui, né? Tem muitos assuntos para a gente conversar ainda. Para quem está nos assistindo, né, nos escutando, muito obrigada. Tenho certeza que esse bate-papo foi incrível, que vai ajudar em muitas ações de RH, e daqui a gente já sai com vários, a gente chama, né, dos to-dos, o que eu vou procurar, o que eu vou fazer, as soluções confiáveis. E fiquem de olho sempre nas nossas redes sociais, nossos contatos da Vertical People Tech, porque teremos muito mais assuntos. E lembrando, somos o maior hub de tecnologia e inovação para a gestão de pessoas do Brasil. Muito obrigada, Bruno e Thiago. Muito obrigada pelo bate-papo incrível. Obrigado, foi um prazer. Muito bom, obrigado por me receber, foi demais.